Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento, segunda-feira, 4 de dezembro. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Bem-vindo, bem-vinda. Você que pela primeira vez me encontra aqui por esse canal do YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, já vai ativando as notificações. E quem acompanha pelo YouTube sabe que é importante o joinha, o like e o comentário ao longo desse vídeo, porque isso alavanca o vídeo, né? Para mais pessoas. Estamos no início, então, do tempo do Advento, no início do nosso diário espiritual, para você que é membro lá do nosso site, padremario.com.br, e é um tempo de graça que a gente vive com a Palavra de Deus todos os dias. Por isso eu quero convidar você para refletirmos o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11, e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, ele vai. E a outro: vem, ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus ficou admirado com a fé de um oficial romano, com a fé de um pagão. Veja, tem duas coisas que maravilham Jesus: a fé e a falta de fé. É o assunto que comove o coração de Jesus, né? E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles e ali não pôde fazer milagres. E hoje Jesus fica então admirado porque nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Portanto, se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é a fé, né? Está lá na carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? É preciso ter fé para agradar o Senhor. Mas nós queremos refletir um pouquinho desse evangelho de hoje, com todo o ensinamento que tem aqui, e esse evangelho acontece algumas vezes ao longo do ano, sob a ótica do que estamos vivendo, que é o tempo do Advento. O que é o tempo do Advento? Nossa preparação para celebrar aquele que há de vir, e que a gente celebra no Natal, fazendo uma memória alegre da sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, e provocando em nós uma esperança vigilante, porque ele virá de novo, o Senhor voltará, né? E nós vamos ao encontro dele. Então, nós lemos esse evangelho na ótica do Advento do Natal, da vinda de Jesus. E quem é Jesus, né? Jesus é aquele que veio para salvar a todos os povos. Jesus é aquele que veio para que nele nós sejamos filhos de Deus, né? Todos os povos. Esse oficial romano aqui, ele é um pagão. Até então, é como se ele não fosse um filho de Deus, porque filhos de Deus são os filhos de Abraão, os hebreus, os judeus. Quem é Abraão? Abraão é o pai na fé. Abraão era um homem que, em determinado momento, ouviu dentro de si a voz de Deus e teve um ato de fé. Acontece que muitos dos filhos de Abraão não têm fé. São filhos de Abraão quanto à descendência da raça, não é? Do sangue. Mas talvez não tenha a característica principal do pai Abraão, que é a fé. Nesse oficial romano, é como se a gente tivesse agora, é como se ele se tornasse agora o pai Abraão dos pagãos de então. Assim como Abraão era um homem que até determinado momento da vida não conhecia Deus, também o oficial romano não, mas ele expressa a fé por causa da palavra de Jesus. Agora, essa fé do oficial romano, ela não é tão gratuita assim, ela foi sendo construída nele. Veja só, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele e já chegou suplicando, né? Intercedendo pelo amigo: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofre com uma paralisia, ele vai pedir a cura. Por que ele foi até Jesus? Porque de algum modo ele já vinha ouvindo falar sobre Jesus. Quando ele descobre, Jesus de Nazaré está aqui em Cafarnaum, ele fala: o que fez o cego ver? O que fez o que converteu Mateus? Opa, vou lá então pedir pelo meu amigo que está doente.
Então veja, queridos, a importância da gente dia a dia, gota a gota, ir ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Então, Jesus está em Cafarnaum e ele foi lá? Foi lá então porque ele já ouvia falar de Jesus. São Paulo vai dizer, a fé vem do ouvir a pregação sobre a palavra de Deus. Veja, meus amados, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter no coração, na memória, na inteligência a palavra de Deus, para que quando a vida chegar até nós, Deus me livre de chegar uma notícia dizendo que está de cama, que está doente, que não tem cura. Alguém que a gente tanto ama, ao invés das primeiras palavras que possam vir à nossa cabeça sejam palavras de desespero, de angústia, de blasfêmia, sejam palavras de fé. É por isso que a palavra de Deus tem que estar na nossa inteligência, na nossa memória, no nosso coração. Ela tem que estar quentinha dentro de nós. Para que quando a vida nos acontecer, às vezes de um modo difícil, às vezes de um modo que nos, que nos abate, né, que nos derruba, qual é minha primeira reação? Qual é o meu primeiro insight? Qual é o meu primeiro link? Para onde é que eu vou com as minhas emoções, às vezes mais negativas? Para refrão de música de sofrência? Para onde é que eu vou? Para memórias de pecados que eu já até abandonei? Para onde é que eu vou quando eu preciso de alívio, de cura, de paz, de esperança? O oficial romano, eu vou em Jesus. Então, a palavra de Deus precisa estar muito viva dentro do nosso coração. Por isso eu quero motivar você. Vamos viver bem esse tempo do Advento com a palavra, com a homilia aqui todos os dias. Também com o nosso diário espiritual lá do nosso site. Você que é membro, você que está se tornando membro, já deu tempo de você imprimir, quem gosta de imprimir, né? Que você pode usar na tela aí, mas quem gosta de imprimir, o Advento começou ontem, vamos engatar a marcha. Olha a importância da palavra. E aí, gera em nós uma fé que pode deixar Jesus admirado, né? O Evangelho de hoje fala da fé desse homem na palavra. Você viu que Jesus falou, eu vou lá então. Ele falou, não, Senhor. Eu tenho empregados, eles se movem pela minha palavra, eu nem preciso tocar. Eu falo, acontece. Diz uma palavra. E aí vem essa oração que a gente diz em toda a missa, né? Senhor, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Diz uma só palavra e eu serei salvo, meu empregado será curado. Olha que profissão de fé. Jesus diz uma palavra, o poder que a palavra de Deus tem de nos ordenar, de nos capacitar, né, de nos convocar de novo ao bom caminho. Mas diz uma palavra, Jesus ficou admirado. E aí Jesus vai dizer, nunca encontrei nem em Israel alguém com tanta fé. Entre os filhos de Abraão parece que não herdaram a fé de Abraão. Nem em Israel alguém que tenha tanta fé. A fé que vem pelo ouvir e crer na palavra de Jesus. E aí Jesus vai dizer, muitos virão do Oriente e do Ocidente. E não são filhos da raça de Abraão, mas se sentarão à mesa no reino dos céus junto com o Abraão, com o Isaac e com o Jacó. Porque não tem o sangue deles, mas tem a fé que eles tiveram. Portanto, irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje está no Oriente e no Ocidente, né? Para ser crida, acreditada. Vamos ao Senhor na força da sua palavra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.